Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite! Boa noite, alunos! Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né? Enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né? As coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Sou o tutor Lucas, sou formado em Engenharia Elétrica e atuo, né, respondendo vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula, que eu vou estar respondendo vocês ou voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor e lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí, tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com seu nome, RA e o curso de vocês. Uma dúvida frequente seria o RA, né? É o número da sua matrícula, né? O número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês, beleza? Até. Olá, pessoal! Muito boa noite a todos, muito boa noite. Só deixa eu colocar meu slide aqui. Bem-vindos a mais uma aula comigo, professor Felipe Delapria. Vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite a todos. A galera tá entrando, temos aí algumas pessoas online. Sejam bem-vindos, como eu disse, a mais uma aula comigo, professor Felipe Delapria, onde trataremos aqui de uma aula de revisão da disciplina de tempos e métodos aplicados à produção. Então, pessoal, só para vocês entenderem como que vai ser a dinâmica dessa aula, eu vou retomar alguns dos principais pontos discutidos e tratados ao longo da disciplina, seja na apostila ou seja na aula ao vivo que nós tivemos.
E depois vou abrir um Moodle com vocês, né, o sistema de vocês, a disciplina de vocês, para abrir ali atividades como fórum, a APA, para a gente discutir as questões. Caso vocês tenham dúvida, né, do que responder, enfim, alguma coisa mais pontual, eu vou estar aqui para auxiliar vocês nesses questionamentos. Então, vamos lá. Como eu disse, sou o professor Felipe de la Apria. Só para vocês entenderem, boa noite, Silvia, Rodrigues, Pereira, tudo bem? Espero que sim. Como eu disse, serei o professor dessa disciplina, né, dessa aula. E só para vocês entenderem por que eu estou aqui, falando com vocês a respeito desse tema. Bom, a minha formação é em administração e também em engenharia mecânica. E já faz aí uns 7 anos que eu estou no mercado, na indústria, né, atuando na engenharia. Então eu tenho aí esses dois viés, esses dois históricos onde essa disciplina foi me apresentada e também o viés aí de aplicação na indústria por questão da engenharia. Então eu vou retomar nessa aula, a gente vai relembrar aí nessa aula pontos relacionados à origem desse estudo, né, da importância desse estudo, e até técnicas mais recentes, né, mais atuais, de como a gente pode otimizar a nossa produção. Então vamos lá. Retomando rapidamente a questão do surgimento aí da preocupação pelo tempo de produção. Tudo começa na Revolução Industrial, na primeira grande Revolução Industrial, lá no século XIX, anos de 1800, mais ou menos. Então, século XVIII, perdão. Então, se vocês retomarem a Revolução Industrial, vocês vão lembrar que se inicia na Inglaterra e depois na França. E esses países revolucionaram a indústria por meio da utilização de máquina a vapor. E aí vale um destaque aqui que a utilização da máquina a vapor ou de máquinas a vapor aumentou drasticamente, aumentou fortemente a produção nesses países. E uma vez que a gente está aumentando de um aumento produtivo, seja lá do que for, seja lá da matéria que for, a gente está falando de questões trabalhistas, a gente está falando de questões financeiras, a gente está falando de questões políticas, né? Tudo isso faz parte do cenário. E por que é importante a gente entender o cenário do qual um fato ocorreu? Porque esse cenário é aquela história, o meio influencia na história, o meio influencia na pessoa, o meio influencia nas atitudes, o meio influencia nas ações. E uma vez que a Inglaterra e a França ocupando o posto de primeiros países a utilizarem uma máquina e aumentarem a produção, a gente está falando que esses países iniciaram um fenômeno produtivo que até então não existia. E se a gente está falando de uma coisa que até então não existia, a gente vai estar falando de uma desordem, porque tudo que é novo, ou pelo menos naquela época, né, às vezes até hoje, tudo que é novo, tudo que começa novo, do zero, começa muitas vezes no meio de uma desordem, né, no meio sem saber o que fazer, como fazer a gestão desse novo trabalho, dessa nova máquina, desse novo tempo. Então, havia uma desordem nesse cenário. E aí, havia uma desordem no sentido produtivo, havia uma desordem no sentido de pessoas, não tinham pessoas qualificadas para executar aquela função. Não se sabia que se sabia, né, que as máquinas aumentavam a produção, mas não se sabia o quanto tudo isso foi sendo descoberto, foi sendo tateado na prática durante a Revolução Industrial. Mais tarde, né, uma vez que os países aí começaram a entender
o poder das máquinas, começando a entender o poder produtivo que as máquinas traziam para as empresas, surge Henry Ford. Deixa eu colocar um ponteiro aqui. Então, Henry Ford, lá no século XX, repare que a gente falou de uma revolução industrial que se iniciou no final do século XVIII e início do século XIX. Henry Ford surge, 100 anos depois, no século XX, onde ele criou e implementou o processo de produção em massa e também aperfeiçoou a linha de montagem. Então, aqui a gente ainda está falando de uma consequência positiva da Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou a trabalhar com a produção em massa, utilizando máquinas, e aí, claro, como eu disse, ainda havia uma desordem, porque tudo que é novo nasce no caos, nasce numa desordem. E aí, muitos anos depois, Henry Ford vem para implementar o quê? Produção em massa. Ou seja, ele começa a organizar as coisas. Ele começa a aperfeiçoar a linha de montagem. Então, repare no tempo que isso levou para organizar as atividades, para organizar ou para aperfeiçoar uma linha de montagem. Então, isso é muito importante, para a gente entender o contexto, da onde veio e para onde estamos caminhando. No século passado, e aí já não é tão distante assim, anos aí de 1940, 1950, então, minha avó nasceu mais ou menos nessa época, ela é viva até hoje, né? Então podemos dizer que ela vivenciou essa questão. Então, nas décadas aí de 40 e 50, as máquinas começaram a fazer tarefas humanas. Aliás, tarefas que anteriormente eram realizadas por humanos. E aí, aqui também vale um contexto da história. Se vocês relembrarem, foi pós-Segunda Grande Guerra Mundial. Então, deixa eu beber uma água aqui que minha garganta secou. Então, vamos lá, perdão. Então, vamos lá. A Primeira Grande Guerra Mundial foi ali nos anos entre 1914 e 1918. A Segunda Grande Guerra Mundial foi na década de 40. Então, mais ou menos, ele teve início em 1939 e foi até mais ou menos 1943. Então, na década de 40 e 50, as máquinas começaram a fazer tarefas que antes eram humanas. E aí, vamos lá, vamos puxar a história. Após a Segunda Guerra Mundial, os países estavam numa ânsia de se reerguer economicamente. Principalmente aqueles países que fizeram parte da guerra, né, que lutaram, que foram destruídos, que tiveram muitas baixas, seja baixas financeiras, seja baixa de população, por conta de enviou a população para a guerra e não retornou. Enfim, os países estavam na ânsia de se reerguerem. Nesse sentido, nasce uma desordem. Vamos lá, vamos imaginar. Empresas se reerguendo, um país na ânsia de se reerguer economicamente, industrialmente, começa a construir empresa, começa a gente trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos que vamos. E é aquela vontade de se reerguer que vem desorganizada. Vindo desorganizado, a gente dá um passinho atrás na questão de desordem, que eu já comentei, mas também na questão da necessidade de implementar processos ou da necessidade de novos processos para organizar o sistema produtivo. E aí, mais uma vez, vem a importância e vem a aplicação de métodos e metodologias aplicados à produção para otimização e melhoria do processo produtivo. Aqui na década de 40 e 50, a gente já tinha uma maior tecnologia, então vamos relembrar novamente. Épocas de guerra são épocas em que existe um boom tecnológico, porque os países estavam investindo em tecnologia para poder ir para a guerra, né? Foi nos momentos ali que tivemos booms tecnológicos.
Então, nesse momento, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, nós já tínhamos um conhecimento tecnológico a ponto de deixar uma máquina executar uma tarefa ou parte de uma tarefa que antes era puramente humana. Então, aqui a gente já começa com esse tipo de atividade. Nesse momento, surgem aí diversas ferramentas ou diversos conceitos importantes. Muitos deles surgiram no Japão ou na Ásia, de forma geral, por conta aí da forte participação do Japão durante as guerras mundiais. Destaco aqui algumas dessas metodologias ou algumas dessas filosofias produtivas. A primeira delas a primeira filosofia que eu vou destacar é a filosofia conhecida como PPP. O PPP nada mais é do que preparação, processo e posto de trabalho. Nessa metodologia ou nessa filosofia, se aplicava um método de produção tradicional que dava um foco muito grande na padronização e na melhoria contínua. Perceba que esses conceitos ou essas filosofias são muito fortes, são fortes até hoje. Até hoje, a gente busca a padronização de um processo, porque otimiza tempo, deixa tudo igual, né? Não tem setup de máquina, eu não estou produzindo um produto X hoje, aí eu tenho que parar, trocar a ferramenta, fazer setup e produzir um produto Y amanhã. Acontece? Acontece. Existe. Mas na medida do que puder ser padronizado, será padronizado. E a questão aí da melhoria contínua, que, como sabemos, é uma filosofia popular no mercado até hoje. Temos também o Kaizen. O Kaizen, pessoal, é uma metodologia japonesa e ela se enquadra nessa questão, naquele ponto de filosofias que nasceram no Japão ou na Ásia, de forma geral. Uma delas é o Kaizen. Temos também o Kanban, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Kaizen, então, é uma metodologia também de melhoria contínua que envolve todos os membros de uma equipe na busca do aperfeiçoamento e da eliminação de perdas. E aí, pessoal, vale aqui um ponto que eu deixo uma indicação de estudo aqui para vocês, que é a questão da eliminação de perdas. Mais especificamente, recomendo vocês pesquisarem pelos 7 tipos de perdas produtivas na indústria. Eu vou falar algumas delas aqui para vocês. Dentre os tipos de perda, nós temos a perda por movimento, né? Então, o funcionário que faz um movimento desnecessário. Nós temos a perda de material, então, material que é gasto de forma desnecessária. Nós temos a perda por gestão de pessoas, né? Então, pessoas que estão sendo alocadas em um determinado local desnecessariamente, né? Muitas vezes ela está lá sobrando, ela podia estar realizando uma outra atividade e assim por diante. Dentre as outras perdas que, como eu disse, aconselho vocês aí, deixo como uma deixa para vocês pesquisarem sobre o tema. Temos ainda uma outra metodologia bastante tradicional e que surgiu mais ou menos nessa época, que é o TQM. O TQM é do inglês Total Quality Manager, ou seja, gestão da qualidade total. E essa metodologia nada mais é do que um método que busca também a melhoria contínua da qualidade em todo o processo da empresa. E aí, pessoal, aqui eu destaco a respeito da metodologia do TQM os seus pilares. Então, o TQM apresenta alguns pilares para o seu bom funcionamento, para a sua boa aplicação, digamos. E aí a gente pode relacionar pilares relacionados à segurança, ao desdobramento de custos, redução de custos, uma melhoria focada, né? Então você entender o que você quer melhorar, o que você precisa melhorar,
atividades autônomas, então dar maior independência para os seus funcionários e também ter máquinas que realizem atividades autônomas, manutenção profissional, controle de qualidade, logística sem serviço a cliente, desenvolvimento de pessoas e meio ambiente, né? Buscar uma questão aí sustentável para o nosso trabalho. Tudo isso são alguns dos pilares ou algumas dos direcionamentos que o TQM traz como aplicação. Mas ok, né? Coloquei aí, comentei com vocês sobre algumas ferramentas já, entre aspas, antigas. Né? Apesar de antigas, são todas utilizadas até hoje, são todas importantes para a indústria, enfim, mas que são antigas, né? Surgiu aí após a Segunda Guerra Mundial. Temos, contudo, todavia, entretanto, podemos destacar ou podemos pensar em uma linha do tempo da evolução de algumas metodologias, principalmente naquelas metodologias focadas na manufatura enxuta e no menor desperdício. Destaco aqui para vocês, a questão da metodologia Lean, né? Então, Lean Manufacturing é um termo bastante popular aí no meio, né? E o Lean Manufacturing, ou a manufatura Lean, ela surgiu aí na década de 90 e tem como objetivo a identificação, bem como a eliminação de desperdício nas operações de processo ou produto. Então, a metodologia Lean ainda é uma metodologia bastante importante, bastante popular na indústria. E, inclusive, se vocês pesquisarem, existem diversas pós-graduações e diversos cursos de especialização em Lean, porque é uma metodologia muito importante, muito aplicada atualmente. Né? Então, existem pós em Lean Manufacturing, pós em Lean, cursos em Lean, aperfeiçoamento do Lean, enfim, existe aí uma vertente de estudo bem grande em cima. Além disso, uma outra metodologia que surgiu após o Lean e que pode ser entendida ou que pode ser vista como uma evolução é a metodologia do Seis Sigma. Nesse caso, nós temos um método estatístico que é aplicado visando a melhoria da qualidade dos produtos e processos, reduzindo a variação e eliminando defeitos. Nesse caso, pessoal, falando especificamente de Seis Sigmas, existiu uma evolução nessa metodologia ou nesse estudo a respeito do número da porcentagem de número de defeitos dentro de uma amostragem de peças. Então, hoje já existe o sétimo Sigma, já existe metodologias de 7 sigmas, mas já não é um pouco mais difícil de ser alcançada. Só para vocês entenderem, compreenderem esse histórico de evolução. Quando a gente fala de uma empresa que trabalha com um sigma, a gente está falando de uma amostragem em que de 100% das peças, aproximadamente 70% das peças vão estar com defeito e 30% vão ser peças boas. Quando a gente trata de uma empresa que trabalha com 2 sigmas, a gente vai estar falando de uma amostragem que 31% das peças estarão com defeito e 69% das peças serão boas. Quando a gente trata de uma empresa 3 sigmas, 6,7% das peças de uma amostragem vai ter defeito e 93,3% vão ser peças boas. Já quando a gente trata de uma empresa 4 sigmas, a gente está falando que 99,4% das peças de uma amostragem serão peças boas e o restante peças ruins. Já uma empresa 5 sigma,
basicamente 99,97% das peças em uma amostragem serão boas e 0,023% aí serão ruins. Por fim, uma empresa que atinge a produção Seis Sigma é aquela empresa que produz 99,999% de peças boas e apenas aí 0,0001% aí de peças ruins. Então, é difícil chegar nesse número, é difícil passar ali dos 3, 4 sigmas, principalmente depois dos 4 sigmas, fica bastante difícil, mas que é uma ânsia das empresas, naturalmente, né? Os gestores são pagos para atingir esses objetivos ambiciosos, digamos. Objetivos bons, né? Temos ainda, seguindo aí a nossa linha do tempo, uma evolução, aliás, uma metodologia, eu diria mais com uma filosofia, a filosofia da indústria 4.0. Por que uma filosofia? Dentro do 4.0, nós temos diversas ferramentas, e eu vou falar sobre algumas delas daqui a pouco, nós temos diversas ferramentas que te auxiliam a chegar no patamar de uma indústria 4.0. Hoje em dia, existem poucas empresas no mundo que são consideradas indústrias 4.0. Boa parte se localiza na Alemanha, na Europa, e boa parte é destinada, e boa parte são empresas automotivas. A indústria 4.0, então, ela é caracterizada por uma produção que combina tecnologia e inteligência artificial, utilizando ferramentas como Big Data e automação para criar uma fábrica altamente inteligente e conectada entre si. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa Big Data, enfim, sobre algumas ferramentas da indústria 4.0. Algumas outras ferramentas que são mais atuais ou mais recentes ou ainda mais populares são essas: o Kanban, o Just-in-Time e o sistema Toyota de produção. Quando eu falo do Kanban de forma prática e de forma resumida, eu estou falando daquela ferramenta visual, é uma gestão à vista, é uma gestão visual. Como que ela funciona? Normalmente, ela é um quadro, mas ela pode ser adaptada, né? Então, faixas de cores, sinal, luz, enfim. É uma ferramenta adaptável, mas ainda assim adaptável visualmente. Então, a gente pode, para dar um exemplo aqui, vamos imaginar que existe lá um equipamento que fica depositando uma tampinha na garrafa de refrigerante. E esse depósito de tampas é preenchido manualmente. Então, todo dia de manhã, o funcionário vai lá e coloca 1000 tampas nesse depósito. E ele tem que ficar abastecendo durante o dia. Visualmente, esse depósito pode ter um visor eletrônico, por exemplo, que vai indicar o nível. Então, se está verde, quer dizer que o nível está alto. Se está amarelo, quer dizer que o funcionário tem que prestar atenção, porque daqui a pouco vai estar acabando. Então, ele tem que começar a se programar, separar a tampinha, buscar a tampinha no depósito, enfim, fazer o que ele precisa ser feito, o que ele precisa fazer. E quando está vermelho, está crítico. É um alerta, ou é agora ou nunca. Se você não colocar a tampinha, vai acabar e a linha vai ficar parada. Então, existe ferramentas, né? Aliás, existem adaptações dessa ferramenta, que é o Kanban, para diversas situações, tá? Uma outra ferramenta bastante atual, aliás, bastante popular, é o Just-in-Time. O Just-in-Time, eu diria que é mais uma filosofia nesse caso, é um sistema que busca reduzir o estoque e o custo de produção. Então, o seu PCP, a equipe lá de planejamento e controle da produção tem que pensar: eu vou ficar produzindo estoque, sendo que o meu cliente vai puxar daqui 3 meses?
Pessoal, estoque é dinheiro parado. Eu produzi, mas não estou vendendo. Eu não precisava ter produzido. Então, é isso que o just-in-time diz. É eu produzir na hora correta. É eu produzir quando o meu cliente for puxar. Então, isso é a filosofia do just-in-time. Produzir quando tiver uma sinalização de compra. E aí, pessoal, claro, eu vou dar um exemplo da empresa que eu trabalho. A empresa que eu trabalho é uma multinacional aí do ramo de gestão plástica, muito grande, presente em 18 países, só que no Brasil nós temos 4 plantas. E existem acordos, né? Um dos nossos principais clientes é o Boticário. E aí a gente tem um acordo com o Boticário de que algumas tampas não podem faltar nunca. Então a gente tem um acordo de estoque mínimo com o Boticário. Então o Boticário vem e fala: olha, eu quero que você tenha minimamente no seu estoque 50 mil peças, um exemplo, tá chutando aqui. 50 mil peças do produto X no seu estoque. Para o momento que eu quiser puxar, você vai ter. E existem outros produtos que o Boticário vai colocar pedido e a gente vai falar assim: ok, recebi o pedido, tempo de produção mínimo 20 dias. Daqui 20 dias eu te entrego. Então, que é isso? Just in time. Eu não tenho a peça produzida, eu produzo no momento do pedido. Mas existem os acordos logísticos, os acordos de entrega por conta aí da alta demanda do cliente. Tá? Então, são situações e situações. E existe também o sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção se enquadra aí numa dessas metodologias que nasceu no Japão, né, após ali a Segunda Grande Guerra Mundial, década de 40. E o sistema Toyota de produção é um sistema de produção enxuto, que visa melhorar a eficiência da produção, eliminando desperdícios e otimizando o processo, buscando produzir mais com menos, buscando menos variação no processo. Então, naquela época, e aí a gente tem que entender a nossa realidade, a realidade daquela época, naquela época não existia, por exemplo, uma grande variedade de carros. Então, eles buscavam padronizar. Eu produzir esse carro o dia inteiro, o mês inteiro, igual, totalmente igual. Né? O que pode mudar é uma cor, algum detalhe, mas é igual. Tá? Não tem uma grande quantidade de variedade, não para fazer setup, não tem risco de confundir peça. Então, aqui é eficiência na produção. Todo mundo sabe que é igual, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe o momento que vai entrar é eficiência. Todo mundo já sabe de tudo aqui. Pouco desperdício, porque tem lá um modelo de porta. Eu sei que mais cedo ou mais tarde, na minha linha, eu vou utilizar esse modelo de porta. Porque é igual. Ao contrário, se eu estivesse produzindo diversos modelos de carro. Então, eu tenho lá 100 modelos de uma porta X. Hoje eu produzo 50 e sobra 50. E aí? Eu estaria com um desperdício, porque eu tenho estoque de uma peça que eu não tenho visibilidade quando eu vou utilizar. Então é isso que o sistema Toyota de produção pregava e ainda prega. Aí hoje em dia é na medida do possível. Né? Hoje em dia as empresas, pelo menos a maioria das empresas, trabalham com uma grande variedade de produtos. E aí cabe à empresa aplicar o sistema Toyota de produção de acordo com a sua realidade hoje, né? O que é um desafio. Bom, algumas ferramentas, eu vou falar aqui de algumas ferramentas que nos ajudam a chegar na indústria 4.0. Dentre essas ferramentas, eu posso destacar, por exemplo, a computação em nuvem. A computação em nuvem é uma ferramenta usada para armazenar e compartilhar arquivos e informações sobre o processo produtivo em tempo real. Então, eu tenho lá, vou trazer de novo exemplos da empresa que eu trabalho. Né? A empresa que eu trabalho, a planta aqui do Paraná que eu trabalho é uma planta, como eu disse, tem 4 plantas no Brasil. Né? Aqui eu trabalho, que eu estou alocado, é uma planta que tem aí um número bem grande de máquinas injetoras. Mais de 60 máquinas injetoras.
Vamos lá. Vamos arredondar para 60 para eu conseguir facilitar a conversa aqui. Tem 60 máquinas injetoras. Imaginem a dificuldade, é uma empresa que trabalha em 3 turnos, manhã, tarde e noite. Imaginem a dificuldade que é para o pessoal de operação acompanhar a produção simultânea de 60 injetoras em um pátio ali grande, né, que tem que ficar andando para lá e para cá, para lá e para cá. Difícil? Concordam? Sim. Quando eu trato de computação em nuvem, é eu computadorizar a informação dessa máquina. Então, no final do dia, não. No final das contas, quando eu trago a computação em nuvem para minha empresa, eu estou fazendo o seguinte: eu tenho lá o computador, tenho um programa, um software X, e eu entro nesse programa e eu consigo ver a produtividade de cada uma das 60, 70, 80, 50, 40 injetoras que eu possa ter na minha empresa. E aqui eu estou falando de injetora, mas pode ser qualquer outro tipo de máquina. Eu tenho uma computação em nuvem, eu tenho dados em tempo real, eu tenho dados de produtividade em tempo real. Então, eu tenho lá uma reunião que acontece semanalmente, em que a equipe de PCP, o time lá do PCP abre esse programa e fala assim: olha, a máquina X, ela está produzindo tal produto agora, ela tem uma previsão de finalizar essa produção em tal dia, mais ou menos na hora X, considerando uma eficiência aí de 80%. O que eu tenho? Computação em nuvem, dados rápidos, eu não tenho que descer lá no pátio, no chão de fábrica, ir naquela injetora X, visualizar o painel de informação, pegar a informação e voltar para a reunião. Até eu voltar para a reunião já passou ali uns minutos de informação visualizada. Então, isso é computação em nuvem. Podemos trabalhar ainda com modelagem 3D. Então, eu vou produzir uma peça. Antes de produzir, né, de fato, essa peça, eu modelo 3D, faço uma modelagem 3D, entendo possíveis defeitos, entendo o visual, não gostei, altero alguma coisa, cor, formato, geometria, material, espessura. Eu não tenho que ficar entre aspas, né, perdendo tempo fabricando protótipos, sendo que eu posso fazer isso de forma computacional. E uma outra metodologia, prototipagem rápida, né? Então vamos lá, produzir uma peça de forma 3D, né? Simulei uma peça computacionalmente, vou lá e imprimo essa peça para ver se é aquilo mesmo, para eu pegar, tatear, testar alguma coisa que eu possa testar. Eu não tenho gasto de material. Quando você imprime de forma 3D, né, uma impressora 3D, muitas das vezes está imprimindo em plástico, né, um fio de plástico que derrete e vai moldando nisso o material. Você não tem que gastar aço, metal, madeira, sei lá, o material que for para produzir, é mais fácil, não tem mão de obra que fica lá entalhando, usinando, cortando, lixando, pintando. Então, é uma questão de praticidade, de rapidez. São ferramentas que a indústria 4.0 nos traz para otimizar tempo de processo. Temos ainda o IoT, que é a famosa internet das coisas. O termo IoT, do inglês, né, Internet of Things, internet das coisas, refere-se à rede coletiva de dispositivos conectados à tecnologia. É a tecnologia que facilita a comunicação entre dispositivos e a nuvem. Então, é aquela máquina da minha empresa que está conectada à internet, que está conectada a um software, né? É a internet das coisas. E temos ainda os robôs autônomos, são aqueles robôs que possuem uma programação para realizar a sua tarefa e, caso alguma coisa dê errado, essa programação elimina essa peça. Então, não sei se vocês já viram vídeos de uma linha produtiva e que sai diversas peças, aí no momento que sai uma peça errada,
um braço, uma alavanca, vai lá e elimina essa peça, joga fora ali, tira da esteira produtiva. É um robô autônomo. Ele tem a autonomia de remover uma peça defeituosa. E é isso, é só um exemplo, né, entre diversos outros que a gente poderia discutir, falar, enfim. Então, são ferramentas da indústria 4.0 que nos ajudam a melhorar tempos e metodologias produtivas. Dentre as aplicações, eu comentei bastante aqui de aplicações da empresa que eu trabalho, uma vez que é a vivência que eu tenho, mas são ferramentas que são aplicadas nas mais diversas empresas, seja na indústria automotiva, na indústria farmacêutica, na indústria de construção e assim por diante. Dentre os desafios que a gente pode entender, ou que a gente pode comentar, está a questão de sustentabilidade, uma vez que vem crescendo a questão de lixo tecnológico, o que vai fazer, tem como reaproveitar, como reciclar. Temos uma preocupação com a inteligência, aliás, um desafio com a inteligência artificial, como deixar o meu processo mais inteligente, né? Ninguém é um ser humano, a máquina não é um ser humano, então não tem como, é difícil a gente programar uma máquina para todas as situações possíveis, né? Então é uma dificuldade, é um desafio, e também o desafio de fábrica inteligente relacionado a custo, obtenção de tecnologia, principalmente aqui no Brasil, que ainda é bastante custoso, né, toda essa relação. E para finalizar, né, caminhando aí para a última etapa da nossa aula, eu quero discutir ou rediscutir 3 ferramentas importantes relacionadas a tempo de produção. Uma é o lead time, outra é o takt time e a outra é a cronoanálise. Todas essas ferramentas auxiliam a gente a entender o tempo produtivo e também a reduzir esse tempo, né? Buscar otimizar esse tempo para produzir mais em menos. Eu quero começar falando, relembrando aí do lead time. Na verdade, do conceito de lead time, né? O lead time nada mais é do que o tempo que uma peça demora para percorrer toda uma linha de produção. Ou seja, é o momento que um produto entra na minha linha até o momento que ela está embalada e pronta para ser comercializada. Isso é o lead time. É um cálculo baseado na quantidade de produção, de estoque em dia ou hora. Isso falando de lead time de estoque. Temos ainda lead time de transporte, que seria o tempo de fluxo de transporte, ou lead time produtivo, que é o momento que entra ao momento que sai. Lead time é um conceito, é um termo bastante popular aí no dia a dia, né, industrial. Então, qual é o lead time para produzir esse celular? 3 dias. Qual o lead time para produzir tal coisa? Qual o lead time para você me entregar tal coisa? Então, é um termo aí bastante comum no dia a dia. Temos ainda o takt time. Esse termo se refere ao ritmo de produção necessário para atender a demanda no mercado. Para o cálculo desse conceito, basta dividir o tempo disponível para a produção, ali de que você tem em determinado período, pela demanda do cliente. Então, eu tenho 5 dias para produzir 50 mil peças. 5 dias dividido por 50 mil. Esse vai ser o meu takt time. Quantas peças... esse aqui a gente tem como ritmo. Se a gente inverter ritmo produtivo, se a gente inverter 50k dividido por 5, ou seja, o pedido do meu cliente por 5, eu tenho quantidade de peças dias. Isso aqui é o meu objetivo. Isso aqui é meu objetivo. Quantas peças por dia eu tenho que produzir? Isso aqui é o meu ritmo. Qual é o ritmo que eu tenho que ter para atingir um objetivo? Por último, para finalizar aqui nossa aula de revisão, eu tenho a cronoanálise. A cronoanálise, pessoal, nada mais é do que a metodologia
de você medir e quantificar, de fato, o tempo de produção. Então, na empresa que eu trabalho, toda vez que a gente vai implementar um produto novo na linha de produção, na linha produtiva, enfim, o nosso gestor de produção, ele literalmente pega um cronômetro e quantifica os processos. Então, qual que é o tempo que o meu funcionário leva para colocar um produto dentro da caixa? Qual que é o tempo que o meu funcionário leva para tirar um produto da máquina e montar? Qual que é o tempo que meu funcionário leva para fazer isso para isso? Então, ele quantifica todas as etapas, porque no final ele vai poder falar para o gestor dele, olha, para produzir uma peça eu levo X segundos, X minutos. Para produzir 100 mil peças, eu vou levar Y. Você consegue quantificar o tempo de produção e entender se esse tempo está muito alto e aonde você pode atacar. Então, o tempo que meu funcionário leva para tirar uma peça da máquina e encaixotar é muito grande. Como eu posso reduzir isso? Então, você sabe o tempo, você sabe onde está o seu gap, você pode discutir uma alternativa de melhoria. Isso é tempo e método aplicado à produção. Isso é como você melhora o tempo de uma produção. Bom, pessoal, dessa forma eu finalizo minha aula. Não vejo dúvidas no chat. Então, eu vou finalizar por aqui. Temos aí algumas pessoas assistindo. Pessoal, reforço a necessidade de vocês preencherem a lista de chamada. Peço esse favor para vocês. Agradeço a presença de todos e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais. Opa! Bom, gente, voltando aqui, essa aula é incrível, aprendi muito tanto quanto vocês, né? A gente acompanhar a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Falei algumas coisinhas aí para vocês e dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois de ser lançada e outros estão acompanhando aqui, inclusive parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né? Assim, de extrema importância, né? Você tá aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né, uma ideia com o professor, ter aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da TES para tirar as dúvidas de vocês, e o professor muitas das vezes ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida, entre nesses canais aí que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Beleza? Então, vamos nos ver aí mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.